Olá, bem-vindos de volta ao canal Camila Farmas. E hoje nós estamos aqui em mais uma edição muito especial com mulheres maravilhosas que aceitaram neste mês de março compartilhar as suas histórias farmacêuticas dentro da área de logística e também na área empresarial. Sim, porque nós farmacêuticos podemos ser polivalentes e não precisamos trabalhar somente como técnicos farmacêuticos. Já ouvimos aqui algumas histórias fantásticas e as histórias de hoje vão surpreender vocês. São duas amigas, são duas colegas de mercado que eu tenho muito carinho, tenho muito agradecimento de vocês estarem aqui. A Sonja e a Maria Aparecida têm uma história dentro dessa carreira com elas e tenho certeza que vocês vão adorar conhecer as histórias delas. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho, porque além das histórias delas, nós teremos outras histórias muito lindas ainda para compartilhar aqui no canal. E ouvindo as histórias delas, compartilhem com a gente se vocês gostaram, se vocês têm dúvidas, querem mandar uma mensagem especial para elas, elas vão se sentir muito felizes de estarem aqui e sentir o carinho de vocês também. Bom, Maria, Sonja, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem aceito o convite de estarem aqui no canal comigo. Somos colegas aí de muita longa jornada. A Sonja, a gente construiu uma carreira juntas. Hoje somos empreendedoras, cada uma do seu negócio, dentro dessa área farmacêutica tão grande, né, Sonja? Sim, sim. E a Maria, minha primeira chefe, tem uma história pessoal fantástica, muito maravilhosa, de muita gratidão aqui com ela. E poder compartilhar com ela um momento de um podcast, então, olha que coisa mais linda hoje, né? Uma evolução, assim, muito gratificante ter vocês duas. Sonja, se apresente aqui pra gente, para que o pessoal conheça um pouquinho mais de você. Bom, Camila, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, né? Para mim, eu fico muito honrada de estar aqui em conjunto com a Maria, que é a nossa referência na logística farmacêutica, está participando aqui do seu podcast. Falar um pouquinho de mim, eu iniciei na área nos anos 2000, né? Eu ingressei na área de logística, não foi nada planejado, né? Eu tive uma oportunidade onde eu estava buscando uma oportunidade de trabalho após eu finalizar o meu mestrado em ciência de alimentos, nada a ver com logística, e me convidaram para participar de um processo seletivo na Atlas Logística, que foi a minha escola, né? Então, desde lá, né, eu construí essa carreira sólida na área, não saí mais. Se apaixonou pela logística? Me apaixonei pela logística. Eu costumo dizer que eu caí de paraquedas na área, não foi nada planejado. E hoje, há 7 anos, eu fundei o Instituto Sonja Helena, né? Pelo fato de eu também ter um viés acadêmico, né? E também ter iniciado a carreira de ensino e docência em cursos de pós-graduação logo que eu ingressei também na área de logística, e eu conciliando as duas coisas, trabalhando no mercado corporativo e também na área de ensino, né? Eu, ao longo dos anos, nos últimos 7 anos especificamente, eu descobri que eu tenho uma missão coletiva, né? De contribuir com o conhecimento dos profissionais na área, e daí o motivo pelo qual eu fundei o Instituto Sonja Helena. E todos precisam muito. A formação, ela não vai acabar nunca, né? Essa necessidade, ela é constante. Obrigado, Sonja. Maria, compartilha com a gente aqui. Bom, primeiro, bom dia, né, a todos. Eu queria agradecer imensamente esse convite. Camila, você sabe que você mora no meu coração, né? da vida toda. E estou muito feliz aqui de estar com a Sonja, né, que também é nossa colega farmacêutica. Você, né, acho que nós temos uma trajetória que tem congruência, né, em vários pontos. Bom, eu sou a Maria Aparecida Luvisotto Rodrigues. Eu trabalho no mercado farmacêutico já há 40 anos. Eu me formei na USP Ribeirão Preto, eu sou farmacêutica. Eu iniciei a minha carreira na Bristol Myers Squibb como estagiária. Eu estagiava na área de produção, na produção de tetraciclina, né? Eu trabalhava com desenvolvimento, né, de cepas para fazer fermentação e produção do antibiótico.
Aí eu saí, né, da Bristol, fui para a FURP na época, que era a Fundação do Remédio Popular, fui fazer estágio na FURP. Depois de 6 meses, retornei para a Bristol na área de controle de qualidade. Então, eu fazia controle de qualidade dos processos produtivos, onde eu cresci muito, né? Eu fiquei durante 4 anos na Bristol. Depois, eu fui para a AstraZeneca. Eu trabalhei 12 anos na AstraZeneca. Iniciei na área de garantia da qualidade. E, no momento, eu fui chamada para assumir um projeto de implementação de um WMS, né? Que era o BPIX. E eu acabei assumindo a área de logística. Né, Acabou caindo na logística. Caindo na logística. E eu me apaixonei, né, pela área de logística, só que naquela época, isso foi em 1991, né, o armazém, ele não tinha todos esses controles, né, e o farmacêutico não era um profissional valorizado nessa área. Eu acho que eu fui a primeira farmacêutica a assumir um armazém, né, e organizar um armazém com foco na qualidade dos medicamentos, na qualidade dos processos. Bom, eu fiquei durante 4 anos como responsável pela logística da AstraZeneca. Aí eu saí e fui para a Eurofarma, também para organizar os processos da Eurofarma. Fiquei 9 meses na Eurofarma e fui convidada para ir para a Sanofi Aventis, na unidade de hemoderivados. E aí começou a minha carreira internacional, né? Eu era responsável por toda a parte de importação, operação no Brasil, qualidade, assuntos regulatórios. Eu fiquei 5 anos na Sanofi Aventis, que hoje é a CSL Behring. Aí nós iniciamos um projeto de terceirização, né, da operação com a BOM e Luft na época. E os donos, né, tanto da BOM e da Luft me conheceram, me convidaram para iniciar toda essa questão de garantia da qualidade para um operador logístico, para um armazém de saúde. Ainda nem impensável, né, essa situação. Não, impensável, né? Cheguei na BOM Luft, assim, a área de qualidade era uma área de 2 farmacêuticos, né? Nós tínhamos que organizar. Foi aí que eu te conheci, né? Falei, eu preciso montar uma equipe. E você veio fazer entrevista, aquela menina querida, inteligente, e que eu me apaixonei já no primeiro momento. Falei, eu quero trabalhar com a Camila. E você veio. E nós fomos criando todo o sistema de qualidade da empresa, formando a nossa equipe. Foi onde a gente também trabalhou com a Bruna, né? E eu acho que nós fomos crescendo. Na época nós tínhamos o quê? 5, 6 clientes, né? Sim. E hoje a empresa são 50 clientes. Bom, enfim, na BOME, eu comecei em 2005, 2008 eu decidi voltar para a indústria, saí, fui para a Alcon, também assumindo a logística da Alcon, né, da área de lentes de contato e soluções oftalmológicas. E o time da BOME me chamou de volta, depois de 9 meses, né? Volta, Maria, Volta, Maria. Favor. Daí eu decidi voltar, né? Eles ainda eram parceiros, a BOME e a Luft. E depois de 2 anos eles se separaram e eu acabei ficando do lado da BOME. E na BOME, depois de ter organizado toda a operação do Brasil, eu assumi os países da América Latina. Então, eu era responsável por 7 países, né? Desde o Panamá até a Argentina. Foi onde eu cresci muito, né? Porque aprendi muito, né? Tivemos que implementar todos os processos nesses países, né? Lidar com culturas desses países, enfim. Padrões internacionais. Além do nacional, a gente está muito acostumado com a Anvisa, né? Sim. Com o Brasil. E aí o pessoal fala, nossa, aqui no Brasil tudo é muito difícil, a Anvisa é muito burocrática. Mas fora do Brasil também existem agências reguladoras, também existem outras realidades. E não é porque é mais ou menos, não. A exigência, ela existe em qualquer lugar. E elas são muito similares, né? A gente vê que a legislação a nível mundial, né? Ela é muito similar às agências, elas procuram ter um padrão, né, único de qualidade, de requerimentos, e você vai aprendendo, né? Tem algumas agências que são mais controladoras, umas agências que são menos controladoras, mas todas têm um papel de controle e regulação, né? Sim. Aí, depois de organizar todo esse processo da América Latina, eu fui convidada para assumir a BOME Operação Global. E aí eu fiquei responsável por 18 países, né? E lidando também... Só um pouquinho. Daí, aí veio a pandemia, né? Com a pandemia ficou tudo mais difícil, porque você era obrigado a gerenciar uma equipe mundial, né? Por Teams, por Zoom, né?
eletronicamente, online, mas ok, nos adaptamos. E o mercado da saúde que não foi nem afetado, Exatamente. Né? Todos os impactos possíveis dentro da saúde, né? No período da pandemia foi o período que eu acredito que todos nós mais trabalhamos na área da saúde. Sim. Independente da área que estávamos, eu acredito que a mobilização da área da saúde não tem o que falar do nosso trabalho nesse período. Foi uma loucura. E eu acho que foi muito bom porque as agências reguladoras e as empresas aprenderam a trabalhar de uma outra forma, né? Porque uma contingência. Porque tudo era muito burocrático. Para você peticionar um processo era físico, né? Aquela quantidade gigantesca de papel. Hoje, não. As agências já trabalham com modelos eletrônicos, com sistemas. Então, eu acho que a pandemia trouxe isso de bom para o nosso setor, né? Para o setor regulado. Hoje, eu estou bastante voltada para o business. E a área de pesquisa clínica é uma área muito interessante, né? Porque o paciente é o nosso principal cliente, né? Então, nós temos que ter foco no paciente, porque eles estão recebendo uma medicação que está em pesquisa e que muitas vezes não, na maioria das vezes vai salvar a vida daquele paciente, né? Então, eu estou muito feliz. Obrigada por essa oportunidade. Essa é a minha história, resumidamente, de 40 anos. Muito linda. Olha, a Maria tem muito para compartilhar com a gente, a Sonja também. Agora eu tenho uma pergunta para vocês e a gente já vem aqui numa série de entrevistas com as meninas e eu acho que essa pergunta ela é muito importante, né? Por que nós decidimos ou como nós escolhemos ser farmacêuticas, né? Eu não escolhi de primeira mão, né? Essa profissão acabou sendo uma oportunidade de cursar farmácia e descobrir esse mundo que era ser farmacêutico, e confesso que ele foi gratificante e diferente do que eu imaginei que seria, mas queria ouvir um pouquinho, Sonja, como você chegou no curso de farmácia? Bom, vamos lá. E nem foi aqui em São Paulo, né? Você nem estudou aqui. Vou contar isso. Vamos lá. Eu sou manauara, eu vim de Manaus, eu formei em farmácia na Federal do Amazonas, fiz mestrado também no Federal, tudo lá. Vim para São Paulo com 20 e poucos anos. Na verdade, o meu objetivo seria fazer meu doutorado, que até hoje eu não consegui fazer. Mas por que eu escolhi farmácia? Eu fiz o técnico em química, o curso técnico em química, onde eu me apaixonei. Eu sempre gostei muito de química, sempre, assim, é a minha paixão até hoje. E eu tinha uma professora de química analítica no curso técnico, né, que eu fiz também em Escola Técnica Federal. Nós tínhamos muita aula prática, né, na época a gente estudava o dia inteiro, eu adorava esse modelo, né, de ensino. E a professora, eu naquela dúvida, né, muito novinha, com 17 anos, né, fazer vestibular, o que você... E aí, fase difícil pra gente decidir, né? Exato. Somos muito jovens. Exato. E eu disse, eu gosto de química, eu vou fazer licenciatura em química, mas assim, eu não quero ficar a vida inteira dando aula, né? E eu quero ingressar no mercado e a professora, por que você não faz farmácia, né? Porque farmácia tem muito mais química do que você imagina, não é? Então, foi por conta dessa professora, olha só a importância, hoje eu como professora, né, eu tenho vários alunos em que lembram, né, uma dica que eu dei, né, enfim, eu me vejo, né, é muita gratidão pelo fato de ela ter me alertado sobre isso, né? Então, fiz vestibular, né? Fiz o curso de farmácia e realmente descobri, né? Com a síntese de fármacos, química farmacêutica, na época não tinha nada de generalista, a gente estudava muito, e na época o curso de farmácia da Federal do Amazonas era o 4º melhor do Brasil, né? Era um curso de extrema qualidade, muito estudo mesmo, e aí, depois que eu formei, eu descobri que eu não sabia nada, que eu queria aprender mais, e aí, ao longo da bioquímica, nos últimos semestres da bioquímica, eu fiz a seleção para o mestrado. Sim. E aí eu fiquei em 2º lugar, fui bolsista da CAPES, fui fazer mestrado porque a sensação que eu tive quando formei é que eu não sabia nada. Queria estudar mais. Que eu queria estudar mais. Até hoje, né? Eu não parei de estudar até hoje. Né? Então, eu sempre fui muito estudiosa, né? Sempre me dediquei a isso, né? Então, daí, essa é a minha história. Que legal, Sonja. E você, Maria? Eu acho que eu já nasci farmacêutica, Camila. Eu, quando era criança, assim, eu sonhava que eu fazia medicamento, que eu curava as pessoas.
E eu brincava muito com isso, né? Sou de uma Nossa. cidade do interior, de Serquilha, a gente brincava muito na rua, né? Então tinha muito acesso à planta, né? E eu fazia as minhas infusõezinhas. gostava Já disso? gostava, desde pequenininha. Gente, olha que incrível. Aí né? fui estudando, né? Eu sempre gostei muito de química e biologia, Também. né? Eu sempre curti muito. Aí no colegial comecei a pesquisar, né? E fazer os testes, né? De proficiência, né? Para ver qual... O que gostava. para ver o que gostava. E sempre vinha biologia, química, farmácia. Eu falei, então eu vou fazer farmácia. E olha, sinceramente, eu acho que eu não me vejo sendo outra coisa, viu? Eu pois também. É engraçado também, né? isso, né? É. Incrível Eu não me isso. vejo sendo outra coisa. Aí fui para a universidade, eu fiz USP Ribeirão. E eu me identifiquei muito, né? Com o curso, né? E quando vim para São Paulo, daí eu vim para São Paulo para trabalhar, gostava muito porque eu trabalhava numa produção de medicamentos, né? E eu também, no início, eu trabalhava com desenvolvimento de medicamentos. Então, assim, fui me apaixonando e... Sim, eu não me vejo sendo outra coisa. É, engraçado. É como a gente constrói, né? Eu também comecei com biologia, né? A gente sempre tem essa relação. Química não era bem a minha particularidade, mas a parte biológica, a parte humana, Sim. né? E o que, na verdade, fez eu decidir por farmácia, nunca vou esquecer isso, foi o laboratório de anatomia da faculdade, onde eu estudei. Quando eu vi aquele laboratório de anatomia, eu fiquei apaixonada por aquilo. Falei, gente, olha que oportunidade de aprender. E aí eu vi aquelas aulas de biologia, falava, imagina aquelas aulas de biologia dentro deste laboratório. E foi por isso que eu escolhi farmácia. E não tinha noção de como essa área ela é grandiosa. Como ela é imensa. A logística, ela é uma parte que ainda é desconhecida dentro desse segmento tão grande, né? E eu falo, minha família também nem tinha muito contato com essa formação de farmacêutico e que isso era um curso tradicional para se estudar. Eu também venho do interior também e a gente, às vezes, nem tinha tanto acesso à informação. Então, eu falo, ela foi uma descoberta muito grande. Hoje o curso está muito mais conhecido. Acredito que hoje a gente consegue ter uma quantidade de farmacêuticos formados aí por ano numa velocidade muito maior do que, né, quando a gente teve a nossa formatura. Mas eu acho que ela é imprescindível, assim, e ela continua se ampliando. Eu acho que ela não para, né? A profissão, ela vai crescendo, vai buscando outras áreas que a gente pode atuar. Então, eu vou acompanhando um pouco esse movimento e eu acho que ainda é um curso muito bom, é um curso muito recomendável para quem tem essa familiaridade com a área da saúde, porque a gente tem que gostar de ter contato com pessoas. Eu acho que esse é um dos princípios da área farmacêutica. Isso não tem como a gente fugir, né? E é uma área muito nobre, né? E, assim, o farmacêutico... ele sempre vai ter, uma pessoa fazendo um curso de farmácia, ela tem um leque, né, de possibilidades de trabalho, né? Eu falo, o farmacêutico fica sem trabalhar se ele quiser, né? Exatamente. Porque tem toda a parte de alimentos que pode atuar, a parte de cosméticos, medicamentos, correlatos, né, que são os médicos de device. Tem toda a questão de transporte, distribuição, tem pesquisa, desenvolvimento. Então, assim... É muito grande. A parte também a parte dermatológica, estética, né? Hoje em dia, Então, assim... Além do farmacêutico tradicional, na farmácia, na manipulação, né? Que é fundamental, né? Então tem, né? Hoje em dia também tem muitos programas dentro dos hospitais de residência, que incluem os farmacêuticos. Sim. Na minha época de faculdade não tinha esse programa de residência. E eu fiz estágio no hospital. Eu fiz. Muito legal. Na minha época era obrigatório também. fazer específicos em áreas. Eu fiquei 3 meses no hospital fazendo estágio. É muito grande, né? É uma oportunidade. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como era a logística quando a gente começou nessa área, gente. Porque eu acho que a gente tem muita coisa aqui que o pessoal não faz nem ideia do que era a logística quando a gente começou. E a gente tem um desafio aqui, né, para a gente trazer nesse dia desse podcast, que a gente fala da mulher, né, farmacêutica, atuando nessa área de logística há tantos anos atrás. Porque eu digo, e eu já falei isso numa outra entrevista, eu posso repetir aqui, né, porque eu acho que ela é marcante para mim. Quando eu fui fazer a entrevista com a Maria, para entrar nessa área, e eu recebi um chamado falando, olha, aqui é uma empresa de logística e você quer vir fazer uma entrevista? Eu fiquei pensando, o que é logística? Porque eu vinha de fracionamento de matéria-prima,
que não tinha muito a ver, né? Não tinha muito. Eu falei, o que será que é logística? E ainda era bem pertinho, né? Era lá em Alphaville, longe da onde eu estava naquele momento. E quando eu cheguei, eu vi a estrutura do galpão e vi uma segurança armada, até com cães, vi uma estrutura ali toda montada, parecia um forte, né? A estrutura parecia ali. E eu fiquei pensando, falei, o que será que um farmacêutico faz aqui dentro? E fui conversando com a Maria, e isso nunca sai da minha cabeça, porque ela foi falando, olha, aqui a gente vai fazer inspeção, a gente precisa olhar os porta-pallets, a gente precisa fazer auditoria, a gente precisa isso. E eu falei uma coisa para ela, talvez ela não lembre, mas eu falei para ela, Maria, eu não sei o que é um porta-pallet. Porque de verdade eu não sabia. Eu não lembro. Eu não sabia. Ela falou pra mim, e aí, o que ela me disse naquele dia? Ela me disse assim, você não sabe o que é um porta-pallet? Falei, não sei. Falei, eu sei trabalhar na qualidade, porque eu estava trabalhando na qualidade, eu sabia trabalhar na qualidade, e eu falei assim, trabalhar na qualidade eu sei e eu posso aprender. E aí, existia um mezanino de vidro. Ela falou, você não sabe? Então vem cá que eu vou te mostrar o que é. E aí foi a primeira vez que eu vi o que era uma logística de cima, né? Com as estruturas de armazenagem, o pessoal trabalhando. Eu não tinha tido aquela oportunidade de saber o que era. E eu acho que assim como eu, muitas pessoas também nunca entraram num armazém, não tem muito essa ideia, o que é essa logística. E como que um profissional farmacêutico realmente tem uma função útil ali dentro, né? Então seria legal entender com vocês, quando vocês começaram, se teve um desafio, uma situação muito marcante ali de precisar se apresentar como farmacêutico, como qualidade, que acho que foi a porta que todos nós entramos ali, né, com qualidade. Maria, acho que tem uma contribuição para nos dizer sobre a regulamentação nesse período que nem existia direito no Brasil. E eu acho que é importante a gente trazer esse histórico, sabe, dentro da logística, porque ele constitui uma parte muito importante do que a gente tem hoje construído, até com uma legislação recentemente publicada como a 430. Onde chegamos hoje? E de onde partimos, né? Quer começar, Sonja? Bom, vamos lá, né? A pergunta é o maior desafio. Eu tenho vários, né, exemplos desde quando eu comecei, né, com relação a desafios que eu passei. Você entrou como farmacêutica responsável? Sim, como farmacêutica responsável na Atlas Logística, que hoje é Solística. Era uma empresa 100% nacional, inclusive sou muito grata à família Megali, que me acolheu como primeira farmacêutica. Sou muito grata a eles e tive a oportunidade de fazer esse agradecimento para alguns da família pessoalmente. Eu fiquei lá 7 anos. E eu acho que assim, um dos maiores, eu aprendi muito com o meu ex-chefe, porque ele me conduziu de uma forma muito leve, né? Então, a empresa já tinha certificação ISO 9001. Tá. Não tinha licença também. Não tinha já essa tinha uma sanitária. FE. Na época tinha uma FE, porque na época eu acho que podia tirar a FE, né? A Maria pode nos ajudar nisso, sem licença, sem RT. E aí eu não fui só responsável pela parte regulatória, porque na verdade era o jurídico que cuidava disso. Então eu trabalhei muito com o jurídico, inclusive o doutor Ubiraci, que já faleceu, sou muito grata também a ele, que ele só tinha 40 anos de empresa, né? Era o advogado, assim, da casa. Aliás, a Atlas era uma grande família, né? Eu descobri recentemente que foi a melhor empresa que eu trabalhei, né? De todas que eu passei. Por conta não tinha rede social, não tinha nada, mas nós tínhamos um grande sentimento de pertencimento lá dentro. Não é? Inclusive já me perguntaram também isso, né? Sunja, o que tem de tão encantado na Atlas que todos que passaram por lá têm essa saudade, essa memória. Eu disse, só vivendo para você saber. Foi realmente uma empresa muito importante na minha vida, né? Tanto que depois, alguns anos, me chamaram para voltar e não deu certo. Mas eu acho que assim, um grande desafio foi justamente eu mostrar a importância do farmacêutico que até então nós não tínhamos, né? Tínhamos na época a portaria, né, 802, não é? E que surgiu, né, graças ao escândalo da falsificação dos medicamentos no Brasil da década de 90, né? Esse foi basicamente o motivo pelo qual nós tínhamos 802.
E a 802 não atendia, não falava muito. Na verdade, a Atlas era transportadora e armazenadora, né? Mas eu iniciei na filial, na matriz, na verdade, né? Matriz São Paulo, transportadora, e depois eu fui chamada para prestar consultoria para armazenadora que ficava em Barueri. Eu acho que até hoje ainda fica lá. Então, é uma empresa grande de logística, extremamente sólida, com perfil conservador. E aí eu descobri o que era o perfil no business conservador, gente. Eu tinha 20 e poucos anos, né? Então, assim, foi uma verdadeira escola para mim. E eu acho que, assim, um dos grandes impactos, além de mostrar o meu papel, né, dentro da empresa, e engraçado, eu comecei pela qualidade, eu não comecei por regulatórios, né? Qualidade. Comecei pela qualidade. É engraçado isso, né? Porque a parte regulatória, o doutor Ubiraci, né, e o departamento fazia, e eu era o apoio, né? Tanto que a gente ficou conversando muito tempo depois, até de eu sair, de ter outros farmacêuticos na Atlas, sempre me ligava para me consultar. Muita gratidão também a ele, onde ele estiver. E aí, eu acho que, assim, uma das grandes dificuldades, além dessa, né, de mostrar a nossa importância, vocês sabem que, assim, eu omitia, né, na época. Onde você trabalha? Né? O que farmacêutico faz em transportadora? Às vezes eu omitia. Eu digo, não, gente, eu trabalho numa empresa, assim, eu desconversava, porque eu tinha que explicar tudo que o farmacêutico fazia. Não entendiam. Mesmo assim, não entendiam. Não entendiam, né? Então, eu preferia omitir do que ter que explicar tudo, né? E ainda não era obrigatório ter o farmacêutico. Foi uma decisão da empresa naquele momento. Aí é que eu ia chegar. Exato. Por que eu me considero uma pessoa de muita sorte, assim, né? Porque a Atlas, na época, ela tinha 80% dos clientes dela eram farmacêuticos. Ok. De indústria farmacêutica. Tá. Foi a minha escola. Entendi. Nós recebíamos auditorias mensalmente de todas as multinacionais farmas. E aí foi um grande aprendizado para mim, né? Não só com essas auditorias, quanto foi onde eu passei a ser conhecida no mercado. Sim. Muita gente acha que foi devido ao meu trabalho voluntário em outras instituições, mas não, foi devido à Atlas. Porque lá que eu passei a ser conhecida pelo mercado da indústria, tanto que eu recebi 2 convites para trabalhar em indústria ao longo da minha carreira, não aceitei, e hoje estou numa indústria como consultora, mas não aceitei por vários motivos, mas assim, eu acho que o grande... A troca com a indústria enriqueceu muito o meu conhecimento nesses 7 anos, né? E só gratidão a eles que foram fazer auditoria na Atlas. Porque embora a legislação ela venha se aperfeiçoando e hoje a gente vem nessa tendência de globalização das legislações, mas eu acredito que a base do cliente ainda, né, na operação logística como um todo, seja ela própria ou seja ela no operador logístico terceiro, a base que a empresa traz para implementar, ela amplia o horizonte. Porque a gente parte de padrões que às vezes não estão internos na empresa quando a gente trata de um centro de distribuição terceiro. Uhum. Você precisa adaptar aquela realidade que a empresa tem a um novo cliente que está chegando, ou alguma normativa do cliente que já está lá, mas que veio, que precisa passar a valer um produto novo. Agora a gente tem um biológico chegando, agora a gente tem um produto diferente que precisa ser implementado, um psicotrópico diferente, e a gente passa a ter que adaptar e melhorar aquele sistema. Então eu entendo e acompanhei auditorias também, né, durante tantos anos, a maior escola sempre era com o cliente. A gente aprendia demais com isso. A duras penas às vezes, né? Vamos ser bem sinceros, que nem sempre era tão fácil. Sim, sim. Mas a gente sempre aprendeu muito. Porque não era assim, será que eu posso implementar? Não, eu tenho que implementar. Né? Exato. E quando vinha a inspeção da vigilância sanitária, da Covisa, na época, na verdade, não era... nem se comparava à exigência que a indústria fazia, né? Com certeza. Então, graças a Deus, eu acho que assim, foi um grande aprendizado, foi um desafio enorme eu mostrar para a empresa, porque ela já tinha certificação ISO 9001, né? E aí, esse conflito, né, de objetivos que hoje eu dou nos meus cursos, até comparo a RDC 430 com os requisitos da ISO, também sou auditora líder ISO 9001, os objetivos são diferentes, né, de certificações, elas se complementam, né, elas não se substituem uma a outra, boas práticas não é ISO 9001, não é. Né, e eu senti isso na pele, eu acho que foi um grande desafio dentro da empresa, né, mostrar para a empresa internamente que dá importância das boas práticas.
E aí depois veio a obrigatoriedade, né? Logo em seguida veio a obrigatoriedade de contratação do responsável técnico em transportadora, Sim. né? Mas eu fui contratada muito antes por conta justamente dos clientes. E já para começar a organizar. Quando chegou o requisito, na verdade, naquele momento a experiência já estava se fazendo, né? Já estava começando. E eu lembro quando comecei que a gente não tinha muitas pessoas que a gente podia conversar, né? Nós éramos um grupo pequeno de pessoas com experiências, às vezes passava pelo CRF ali que fazia alguma coisa, mas era até difícil a gente achar outras pessoas que estavam na logística também, eu não sei. Mas não existia, né? Não tinha. Esse boom começou em 2005, na verdade, Então né? foi quando eu entrei praticamente. Exatamente, Pouco antes. Eu vou fazer uma retrospectiva Vamos lá, antes do início da Sonja, né? eu acho que isso é importante para a gente entender todo esse contexto. Não, né? é isso aqui. O que acontecia antigamente, né? Que sempre aconteceu, a indústria farmacêutica possuía o seu próprio armazém, Sim. né? Tá. De matéria-prima e de produto terminado, e a indústria Tudo. sempre teve o seu armazém. E como que era isso? Ok, tinha um padrão de qualidade que tinha que ser seguido, porque os medicamentos Sim. tem que estar sob controle de temperatura, umidade, enfim. Mas quem cuidava desse armazém não eram pessoas tão qualificadas, né? Tá. Eram pessoas do nível médio, mais ou menos, né? Então, assim, e o chefe do armazém era o senhorzinho, era um senhorzinho de mais idade, né? E não existia essa questão da garantia de qualidade fortemente dentro do armazém, né? Aquela época que eu comecei ainda tinha Cardex, né? Se controlava inventário com cartãozinho, com cartelinha. Bom, enfim. E o que aconteceu, né? Entre 95 e os anos... acho que mais ou menos em 2000. A indústria começou a pensar, olha, essa questão de armazenagem não é o meu core de atividade. O meu core é produzir, comercializar. Então, por que eu não poderia terceirizar essa operação, né, de armazenagem e distribuição e transporte? Aí que começaram a surgir os operadores logísticos. Foi né? o começo da história Exatamente, da operação logística exatamente. terceirizada. Aí que veio a Atlas, aí que veio a Lufit e outros operadores logísticos importantes. E nessa época não existia uma legislação focada para esse segmento, né? E até demorou muito para que esse segmento fosse reconhecido. Porém, contudo, a indústria precisava que esses operadores tivessem um padrão de qualidade que fosse de acordo... minimamente aceito e de acordo com seus procedimentos, inclusive procedimentos globais. Aí que passou a questão de a indústria começar a auditar essas operações logísticas, aí que os operadores começaram a contratar os farmacêuticos, porque eram pessoas que tinham essa expertise para poder implementar. Existia a obrigação do farmacêutico nessa época? Não, porque não existia a legislação para que obrigasse, né? A atividade econômica, né, ainda não era regulada. Não era regulada, né? Aí, os conselhos regionais de farmácia, o Conselho Federal, as vigilâncias sanitárias começaram a entender a importância desse negócio, né? Começou a crescer muito a operação terceirizada também, exatamente. Né? A indústria cada vez... Assim, acho que 95% da indústria terceiriza a operação. Acredito São que hoje poucas as indústrias que têm a operação logística própria. Todo mundo começou a terceirizar. Daí, o agente regulador... Opa, né? Eu vou precisar regular esse mercado. Mas, assim, começou com uma regulação que ainda não reconhecia o operador logístico, né? O operador logístico passou a fazer parte do contexto de peticionamento da Anvisa, o conceito operador, né, passou a fazer parte da legislação. Eu acredito que foi em 2012, 2013, não sei se você se lembra, Camila, que nós começamos a ir na Anvisa, junto com as entidades de classe, a tentar mostrar para a Anvisa a importância desse operador logístico, a importância desse operador logístico poder ser reconhecido. Aí que veio a possibilidade do operador ter o certificado de boas práticas. Lembra disso? Porque foi um movimento muito grande, muito forte, assim, a nível de vigilância sanitária local, a nível de Anvisa, né? E isso acabou sendo regulado, né? Hoje a gente tem um mercado regulado por conta de todo esse movimento, né? Sim. E porque a indústria começou a terceirizar a sua atividade. Exatamente. E aí eu acho que
o profissional farmacêutico começou a ser valorizado também, né? Porque a pessoa que estava ali para tá ajudando na garantia da qualidade, ajudando na regulação, né? E acabou expandindo para outras áreas, né? A Maria trabalhou em operações muito tempo, Sim. a gente tem colegas que também ficaram e foram se diversificando dentro da empresa, porque o perfil técnico, ele acaba tendo esse diferencial, porque a gente conhece muito do produto, muito da operação, a gente consegue ter um olhar diferenciado dentro da empresa. E isso acaba trazendo um pouco mais de segurança. Com certeza. E eu acredito que foi assim que, de alguma forma, também ajudamos a ser precursoras, né, do aumento da quantidade de farmacêuticos neste segmento. Então, eu acho que é um movimento que tende a crescer. Eu acho que a tendência da terceirização ela não vai acabar. Não. E mesmo da estruturação, porque cada vez mais a gente começa a perceber que a gente tem particularidades por os produtos que estão chegando, então isso não vai acabar. Essa questão da logística, ela vai ser sempre muito viva. E muito especializada, né? Exatamente. Porque agora nós estamos falando de produtos de armazenagem de nitrogênio líquido, criogenia, produtos ultracongelados, né? Que tem um controle de temperatura gigantesco, né? E não pode chegar no paciente com excursão de temperatura, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais a especialização na área de logística, ela vai crescer, né? E eu acho isso muito bom. E isso também abre mais oportunidades para a nossa classe, né? Para os farmacêuticos. A Bomi chegou uma época que nós tínhamos 32 farmacêuticos, né? Nós empregávamos 32 farmacêuticos. Exato. Né? Um movimento fantástico. Um movimento pela fantástico. Carreira mesmo. Pela carreira, e pela valorização, né? Exato. Eu acho isso muito legal. Eu acho muito lindo. Agora, queria ouvir um pouquinho de vocês nessa trajetória toda, que não foi fácil, né? Que a gente tem. Algum desafio, particularmente por ser mulher na posição que vocês estavam? Fomos gestoras, né? Maria me deu uma oportunidade de crescimento que eu digo que foi fantástica dentro da minha carreira. Comecei ali como farmacêutica responsável, fui avançando ali como coordenadora, depois como gestora. Tive oportunidades em outras áreas, né, de melhorias, que ela também foi providenciando ali. E a Sonja também fez um crescimento exponencial dentro de empresas, até abrir o seu próprio negócio, né, Sonja? Você sente que, pelo fato de ser uma mulher farmacêutica se desenvolvendo dentro desse novo segmento, isso foi um pouco mais difícil? Teve algum entrave muito importante para você? Não, particularmente não, Camila. Mas assim, no início da minha carreira, a gente descobre que o meio logístico ele é masculino, né? Eu lembro na Atlas que a única mulher era eu e a secretária do meu chefe, o resto era tudo homem, né? no setor que a gente trabalhava, né? Mas diretamente eu nunca sofri preconceito, né? Por isso que eu falo, eu sou muito protegida, eu acho, né? Sou muito privilegiada ao longo da fui muito privilegiada, mas ao longo, no meio corporativo, a gente sente um olhar outro aqui, né? Que incomoda, né? Especialmente o lado masculino, né? Mas isso nunca me afetou, na verdade, né? Pelo contrário, eu sou muito determinada, né? Eu sou uma pessoa muito determinada e muito disciplinada também, muito focada nos meus objetivos. E ao longo da minha carreira eu sempre tive meus objetivos muito claros, inclusive em transição de carreira, nos períodos que eu passei procurando emprego, né? Todo mundo passa os seus perrengues, né? Mas eu sempre fui muito focada, né? Isso então nunca foi um problema. Nunca foi um problema. De ser mulher e não, estar dentro desse cenário, talvez procurando um pouco mais de espaço, às vezes a gente precisava de um pouco mais de posicionamento em alguma reunião, em algum, né? Isso acaba sendo um pouco normal dentro de onde a gente trabalha, mas que bom que isso nunca foi um impeditivo para que você seguisse. Não, nunca foi impeditivo, mas claro, no meio corporativo a gente sente, né? Então, eu lembro na época que, graças à Atlas, eu participava de muitas reuniões em entidades. Aliás, foi graças à Atlas que eu cheguei ao Sindusfarma, com o tempo que eu me dediquei lá no GT de Logística, no CETCESP também, próprio CRF e tudo. Mas eu lembro na reunião do CETCESP, especificamente do CETCESP, que é uma associação de transportadoras, as reuniões, a única mulher era eu, né? E a gente sente, né? No olhar, né? Não diretamente, mas a gente sente no olhar o preconceito, né? Mas em nenhum momento isso foi um problema para mim. Que bom. E para você, Maria, alguma situação mais marcante, alguma coisa de desafio? Eu tive alguns desafios.
quando eu iniciei, né, que era um mundo, que era uma área totalmente dominada por homens, né, você via aqueles olhares e alguns comentários, mas eu acho que a competência, né, e o posicionamento firme, né, da mulher acaba vencendo, né? Acho que quando eu acho que eu precisei conquistar, né? Acho que foi um período de conquista, né? De conquistar aquelas pessoas, né? E mostrar que o que estava sendo implementado ia facilitar a vida deles. Então, assim, a partir do momento que isso aconteceu, eu não tive mais problemas, né? E como eu sempre tive numa área técnica, era uma área que necessitava, né? De controles e necessitava dessa melhoria, né? Dos processos, eu acabei não tendo tantos entraves, né? Eu tive fora do Brasil, né? Eu tive uma situação, eu tive que implementar uma operação na Turquia. A Turquia é um país super machista, falava com os homens não... Ok, mas virava as costas, não faziam, né? Aí a gente teve que contornar, né? Colocar um homem no meio do processo. Então eu falava com uma pessoa, a pessoa ia lá, falava e organizava. Mas porque é uma cultura muito machista mesmo, né? Mas foi esse momento. E na minha carreira, eu acho que assim, né? A competência, eu acho que o fato de mostrar, né, os caminhos, né, mostrar os resultados, isso foi abrindo portas, né? E eu acho que é uma questão de parceria também, né? Eu acho que você tem que estar ali como parceira do time, né? Você não está ali para impor nada, mas você está ali para trabalhar junto. Então, foi usando essa metodologia que eu fui caminhando. Poderia ter sido melhor? Eu acho que não. Sabe? O jeito que foi construído foi bom. Foi bom, né? Porque eu acho que eu cheguei num nível hoje, né? De carreira, né? Muito bom, né? E eu acho que é um orgulho, né? Para uma mulher, para nós mulheres, executiva, né? chegar num posto executivo. Exatamente, isso é muito importante. Falando de igual para igual com os homens, eu acho que isso é muito bom, muito positivo. Eu acho que para nós, dentro da logística, pelo menos nesse tempo que eu construí ali, o fato de sermos ouvidas, né? Exato. Porque a gente tinha um papel muito importante na atividade do que estávamos fazendo, porque a gente tinha que cuidar ali, né? Para que tudo tivesse acontecendo dentro da forma correta, que a empresa continuasse regulada corretamente, de que o desafio financeiro da empresa também fosse, porque parece que o farmacêutico está ali, é só uma função técnica, mas na verdade não. A gente está envolvido com muita coisa acontecendo, porque uma perda operacional grande, ela reflete na qualidade, ela reflete no nosso trabalho como responsável técnico ali também. Então, é uma função. Então, sermos ouvidos, independente de ser mulher ou não, eu acho que era o principal objetivo ali. A gente tinha que ser ouvido. O que a gente estava apresentando tinha que ser importante, tinha que ser cumprido, né? Então, acho que se a gente conseguiu fazer isso, a nossa missão ali estava atendida naquele momento. Sim. E eu ainda complemento, né? Eu, com 60 anos, né? Eu tenho 61, vou fazer 62 agora. Eu, com 60 anos, eu troquei de empresa, né? Fez um job total. Total. Então, assim, eu acho que além de vencer esse preconceito aí de sexo, né? Também tem a questão do etarismo, né? Eu acho que... Também. Eu fiz essa virada com 60 anos, né? Então... Isso eu acho que é muito, muito, muito nobre, sabe? Com da certeza. empresa que me contratou, né? E eu acho que isso também está muito ligado com essa carreira sólida, né? Então, acho que isso é muito bom. Muito legal, né? Muito interessante. E a Sonja decidiu por um caminho novo empreendedor, mas também com novos aprimoramentos. Sonja vem aí de um aprendizado na parte de projetos. Quer compartilhar um pouquinho com a gente, Sonja? Como é um farmacêutico atuando dentro dessa área de projetos? Acho que é uma contribuição muito interessante aqui e até nova para alguns profissionais. Na verdade, a minha opção, a minha escolha para projetos, ela surgiu devido, acredito, ao meu perfil, né? O meu perfil sempre foi aprendi isso, eu vou para um novo desafio, né? Aprendi isso, caiu na rotina, eu vou buscar algo novo para mim. E projetos era algo que já estava na minha cabeça de uns 3 anos atrás, né? E aí, nunca tive a oportunidade de
Gente, sempre vinha. Eu assim, acredito que graças à espiritualidade, eu tenho uma intuição muito boa que me dá um rumo na minha carreira, nos vem algo do universo, assim, para me inspirar. Acontecer. Vai acontecendo. A mesma coisa, cursos, né? Às vezes eu acordo com um tema de curso, vou lançar esse curso e dá certo, né? Então é algo do universo que eu sou muito grata ao universo, a isso. E eu já estava com isso na minha cabeça de fazer uma pós-graduação em gestão de projetos já há muito tempo. E eu comecei a fazer, né? Ano passado não foi um ano foi um ano tumultuado, porque minha mãe faleceu, né? Ela já vinha sendo cadeirante há 5 anos, eu sou a filha mais nova, né? Então eu precisava. Tinha uma demanda pessoal ali de dar apoio para minha mãe todo fim de semana, né? Especificamente nos últimos 2 anos, não foi fácil, né? E eu fui adiando, eu digo, não, vou fazer minha pós. E aí entrei na pós, e aí depois veio o convite, né, de aprender projetos na prática, que é o que eu estou fazendo hoje como consultora de projetos de uma indústria multinacional farmacêutica. E ser farmacêutica está fazendo a diferença para atuar nessa gestão? Sim. Deste projeto Com especificamente? certeza. Eu acho que, assim, o gestor de projetos, ele ele precisa ter um conhecimento que agregue ao projeto, né? Então, o projeto ele pode ser desde uma construção civil, da área de engenharia, a tudo, né? No nosso caso, projeto em logística farmacêutica, eu acho que a minha experiência, né, em gestão da qualidade, que é o que eu gosto, em qualificação térmica, em cadeia fria, né, minha experiência também regulatória, né, só agrega, né, a minha fase hoje. E ainda né? tem muita oportunidade dentro dessa área, você entende? Sim, bastante. Tem muita oportunidade, sim, e eu acho que, assim, para eu, dar uma dica para quem quer entrar em projeto, desenvolver o lado soft skills, né? O lado de comunicação, o lado de fazer gestão de pessoas, lidar com pessoas. Prazos, né? Prazos, né? Sob pressão, aprender a viver sob pressão, né? Ser organizado também é algo que é extremamente necessário em projetos, né? E estudar sempre, né? Então, assim, é uma área apaixonante para mim, né? Assim como logística também é apaixonante para mim. Mas também, como todo desafio, não é uma área fácil. Aliás, não tem nada fácil na vida, né, gente? Não tem área fácil, assim, não tem. Trabalho fácil. Não, nenhuma. E a logística também não é. Acredito que as mais de 100 áreas que o farmacêutico pode atuar, eu acho que são 120. Não, nunca vai ser. Nenhuma é fácil, né? Então, sempre você vai ter aquele desafio que você precisa desenvolver. Exato. Que é o que eu estou fazendo hoje. Eu já estou no 3º livro do ano que eu estou lendo sobre gestão, né? Eu não paro de ler livros, né? Então, esse ano, para mim, digamos, depois de tudo que eu vivi nos últimos anos do lado pessoal, né? Eu estou aprendendo mais a me dedicar, né? A aprendizados, a focar mais em autoconhecimento, né? Voltei para minha terapia, né? Então, eu acho que esse desenvolvimento autopessoal, de você se conhecer Ajuda. E saber que lado você precisa desenvolver, ajuda não só em projetos, mas na tua carreira como um todo, Te né? fortalece, né? Então, é isso. É isso. Se eu tiver de falar de projetos aqui, vou ficar aqui o dia inteiro falando. Legal. E a Maria teve um desafio diferente, como ela comentou, passou a ser executiva de farmacêutica, atuante ali na logística internacional, teve esse upgrade e um upgrade fantástico. Comenta com a gente um pouquinho, Maria, sobre essa área nova e sobre esse novo desafio de gestão de uma forma geral, né? Eu só vou fazer um comentário da fala da Sonja, né? Eu acho que a gestão de projetos é a cereja do bolo na sua carreira. Por quê? Porque você não estaria sendo super bem sucedida se não tivesse esse background que você tem, né? Então, assim, esse background técnico, com certeza, ele é super importante para a gestão de projetos, né? Então, assim, eu acho que está muito no caminho. Muito obrigada. Mas, assim, eu também falei isso porque, assim, eu acho que o meu background técnico da vida inteira, também ele tem sido muito importante para esse meu novo desafio, né? Legal. Porque hoje eu faço gestão de uma empresa grande, né, de uma business unit muito importante, e essa minha experiência técnica e de gestão de pessoas, ela tá fazendo muita diferença, né, para o sucesso, né, dessa atividade. Então, o que eu tenho para falar é assim, eu acho que
tudo que você passa, né, ao longo da sua carreira, né, a nível de conhecimento técnico, a nível de conhecimento de pessoas e gestão, em algum momento vai ser muito útil, né? E a nossa profissão, né, essa nossa trajetória, quanto mais experiência você tiver, é melhor. Né? É melhor porque, assim, as tomadas de decisões ficam... É muito mais fácil, né? Mais assertiva, né? De gestão como um todo, né? De processos, do business, comercial, financeiro, enfim. Eu acho que essa trajetória, né, bem consolidada, ela traz muitas oportunidades, né? Em qualquer momento, né? Então, aí vale, né? Estudar, vale se esforçar no que você faz, né? Saber fazer gestão. Então, essa é a minha conclusão de tudo, né? Nossa, e eu acho que nós não podemos estar fechadas, né? Não, nunca. Porque a gente começa com uma atividade, evolui para outra e a gente tem essa oportunidade de fazer. De repente, hoje não está diretamente na área técnica, a Sonja está trabalhando com uma atividade diferenciada, toca um instituto também, né, Sonja? Sim. E eu aqui também vou tocando as diferentes atividades, mas eu acho que você não pode estar fechado, o seu horizonte tem que estar sempre aberto. Não pode ter medo. Precisa disso. Você não pode ter medo, porque assim, o medo limita as pessoas, né? Sim. E muitas vezes você pensa assim, isso não deu certo hoje, mas que bom que não deu certo, porque se tivesse dado certo, eu não teria olhado o que vem, né? O que está chegando. Exatamente. Então, assim, eu acho que os acertos e os erros, eles são fundamentais, fazem parte da carreira, da construção. construção, Sim, exatamente. Sim. E eu acho que a gente além da gente se manter atualizado dentro, né, desse cenário do que está acontecendo, do que o mercado está trazendo para a gente também se aperfeiçoar como pessoa. Claro. Né? Como líder, como gestão, porque dentro da nossa carreira não tem muito como a gente fugir da parte de estar em contato com outras pessoas e de ter uma equipe abaixo da gente. Isso acaba sendo uma construção natural quando a gente está no meio empresarial, né? Então, meninas, foi muito bom receber vocês aqui. Foi maravilhoso. E queria que vocês deixassem uma mensagem para essas mulheres farmacêuticas que estão chegando no mercado agora, começando a construir essa carreira, começando a construir esse mundo. O que a gente poderia deixar de uma dica primordial para elas? Bom, eu tenho várias dicas, né? Mas em resumo, mantenha o foco, mantenha a disciplina, não pare de estudar, desenvolva o seu autoconhecimento e descubra aquilo que você pode se aperfeiçoar, né? E siga em frente. Não desista. Não desista. Não desista porque a área é linda. Sim. Bom, eu vou falar o que eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, para minha filha que é farmacêutica. Eu acho que a primeira coisa é seja ético, né? Seja muito ético, porque o resultado do seu trabalho, né, é a vida de uma pessoa. Primeira coisa, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que quem está ali no final da cadeia é um paciente, tá? Primeira coisa. Segundo, foque-se num objetivo de carreira, né? E siga aquilo, né? Identifique uma área que você realmente gosta de trabalhar, né? E se desenvolva nessa área e se foque nessa área. Por quê? Porque, assim, a construção sólida de um pilar, ele vai balizar o seu sucesso. Exatamente. Né? Eu vejo muitas pessoas indo de um lado para o outro, sem se fixar. E isso, para a carreira, no final, é péssimo, né? Porque você, no final, você não conseguiu construir, não fazer uma construção com uma curva na subida, né? Então, foque-se, né? Escolha a área que você gosta e vá em frente. Teste. Quando nós estamos começando a carreira, nós temos a oportunidade de testar onde você gosta. Eu, por exemplo, passei pelo controle de qualidade, não tenho a mínima habilidade para trabalhar no controle de qualidade. Até comentei numa outra entrevista, tive essa oportunidade de dizer, o feedback do meu chefe na ocasião era que eu falava demais. E no controle de qualidade não é um ambiente, né, com este perfil de pessoas. Então, mas eu acho que você tem que se testar. Você tem que testar até que você vai achar o seu caminho, vai achar a sua área. E a partir dali, você precisa continuar. E isso não significa que você vai estar fazendo o mesmo sempre. Pelo contrário, que você pode se desenvolver
Exatamente. No decorrer desse caminho, né? Exato. Então, essa é o meu conselho. E mulheres, não sofram por serem mulheres como farmacêuticas. Conseguimos, estamos aqui, temos carreiras de sucesso nós para somos compartilhar. grandes. Né? Exatamente. É isso. Meninas, muito obrigada. Gratidão imensa por compartilhar esses dias com vocês, esse dia aqui com vocês, esse momento, essa história, porque eu acho que é uma história. Nós temos aqui um momento muito importante para comentar, inclusive, desse momento do Brasil de logística e desse crescimento que a gente vem acompanhando. Sim. E a vocês, seguidores do canal, muito obrigado por estarem aqui com a gente, acompanhando a história da Maria e da Sonja. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque nós teremos outras entrevistas maravilhosas. Até a próxima!